tem dificuldade em dizer não? Esse episódio é exatamente para você. Eu separei ele em duas partes para não ficar muito longo, né? Então a gente tem a parte 1, onde vai falar por que a gente tem dificuldade em dizer não e quais as consequências que a gente tem quando a gente não sabe dizer não, a gente não sabe colocar limites. E na parte 2, eu vou te dar ferramentas do repertório de como dizer não. Fica ligado aí que esse episódio tá demais. Bom, pessoal, agora nessa parte a gente contextualizou bem, né? Os motivos de dizer não, as consequências, parâmetros, né, princípios para a gente ter a tomada de decisão mais assertiva quanto a dizer não. E agora a gente vai entregar realmente o repertório do não. Então, ferramentas, scripts, para você poder guardar aí no seu bolso e utilizar, né? Lembra que a questão é importante treinar. Então, uma sugestão é, depois você pegar esses scripts, você fazer com você mesmo, simular situações e fazer na frente do espelho. É o que eu fiz para ter esses recursos, tá? Então, o primeiro recurso eu chamo de Power Pause, que é justamente o que? O poder da pausa. Quando a pessoa chega e traz uma demanda para a gente, lembra, precisamos ser tardios ao dizer sim, tá? E rápido a dizer não. Porque se tá claro na minha cabeça que é não, eu já digo não na lata. Se eu estou na dúvida, a gente precisa pensar. Então, muitas vezes a gente percebe que a gente tomou decisões erradas, a gente se arrepende, justamente porque a gente respondeu cedo demais. Então, uma questão é a seguinte: a pessoa te trouxe uma demanda, um rosto de pedra, né? A gente já falou isso lá em comunicação não violenta, rosto de pedra, conta 1, 2, 3, dá uma respirada e aí você responde. Não tá claro? Fala para a pessoa que você precisa pensar. Então, muitas vezes a pessoa vai te trazer uma demanda, você precisa justamente pensar para gerir os seus recursos, para ver se você tem recursos suficientes para ter aquela tomada de decisão. Então, uma coisa que eu utilizo muito, eu falo, olha, a pessoa me traz uma demanda e tal, eu preciso que você define, mas eu falei, tudo bem. Para tomar dessa decisão, eu preciso falar com uma pessoa que é muito importante na minha vida, minha esposa. Então, eu vou conversar com ela, depois eu te dou um retorno. Se a pessoa fica te pressionando demais, não, você tem que responder hoje, você não pode sair daqui. Se você sair, o orçamento vai mudar, porque é o gatilho da escassez. Esse é um gatilho mental da escassez. A gente tem que saber que toda vez que uma pessoa pressiona demais, a gente tem que desconfiar. Lembra que a pessoa tem benefícios próprios por trás daquilo ali? Será que está claro aquilo? Né? E o que acontece nessa questão comercial, quando se utiliza o gatilho da escassez? Dificilmente, se você responder no outro dia, a pessoa não vai manter exatamente o mesmo que espera. Não sei que ela der uma justificativa muito plausível, que geralmente não acontece. A pessoa não dá justificativa, ela só fala que não vai poder manter, que a hora que você sair da loja, ela não vai fazer mais aquilo. Mas a gente tem que entender que realmente, por exemplo, decisões importantes exigem reflexão. Então pensa, a pessoa vai comprar um apartamento, vai mudar de apartamento, vai comprar um carro, vai comprar uma viagem. Será que é uma coisa que você decide de uma hora para outra? No meu caso mesmo, a pessoa vai fazer um tratamento odontológico comigo. Geralmente, né, por exemplo, uma reabilitação mexendo na boca toda não é um procedimento que é barato. Tem um valor agregado muito alto, mas não é barato. Será que a pessoa consegue tomar a decisão na hora? Dificilmente. Né? Então é uma coisa que realmente a pessoa precisa pensar, a gente precisa respeitar isso. E quando os outros nos pressionam, as pessoas precisam respeitar também isso. Então é uma hora de colocar um limite. Falar, olha, eu não tenho condição para decidir agora, eu preciso pensar. A pessoa, não, mas você precisa decidir. Aí o que eu falo? Se eu precisar decidir agora, então já é um não. Agora, se eu for para casa, puder avaliar com a minha esposa, né? Ou, por exemplo, se você não tem cônjuge, né? Precisa avaliar com o sócio, precisa parar para repensar mesmo, né? A gente tem que deixar isso claro. Falou, não consigo tomar a decisão mais assertiva agora. Te dou retorno em tal prazo. E cumpre aquele prazo, pronto. Né? Relações ali honestas e sinceras. Então, uma dessas dicas é justamente do repertório do não fazer o intervalo. Então, a pessoa trouxe uma demanda, conta até 3. Isso já vai te dar fôlego para você não responder na emoção. E caso você não tenha o sim óbvio ainda, quer dizer que você precisa pensar, mas você fala que você vai para casa para avaliar, tá? Outra coisa é a gente utilizar o não suave, que é o que? O não, mas, né? A gente colocar essa condicional depois, né? Então, por exemplo, a pessoa vem e traz uma demanda pra gente. Falou, olha, tô fazendo um jantar, queria sair pra jantar com você pra gente colocar o papo em dia e tudo. E eu vou falar assim, olha, quinta-feira à noite eu não posso porque eu vou estar gravando o meu episódio do canal e tudo, e eu tenho um cronograma para fazer, mas a gente pode marcar na segunda-feira. É um bom dia para você? Veja, eu não estou atendendo exatamente a demanda que a pessoa está trazendo da maneira que ela quer, mas colocando a condicional para resolver no momento que eu tenho recursos para resolver aquilo.
Por quê? Porque eu estou cuidando das minhas prioridades, né? Então veja, esse é um não suave. A gente diz não, mas a gente coloca uma condicional para um segundo momento, né? Uma outra coisa é a gente utilizar de mensagens automáticas. Então, outra alternativa do nosso repertório da não é utilizar mensagens automáticas. Então, a gente programar o próprio WhatsApp, o e-mail, né, para já ter respostas padrão, né? Então, por exemplo, onde que eu aprendi isso mesmo? A gente vê consultores, né, de negócio e tal, que nos atendem. Você manda mensagem e tem resposta automática. Ó, estarei em reunião de tal horário até tal horário, cuidando de outras prioridades e tal. Assim que terminar, eu falo contigo, ou você pode falar em tal contato. Veja, não está trazendo um contexto de estar disponível. Então, é uma coisa que a gente pode fazer. A gente pode deixar respostas automáticas no e-mail ou mesmo no WhatsApp quando a gente está envolvido num projeto grande que vai tomar muito nossa energia, que consequentemente é uma prioridade. Então, a pessoa manda mensagem, já deixa automático lá. Olha, essa semana estou envolvido num projeto, prioridade máxima e tal, estarei retornando a responder as mensagens a partir de tal data. Né? Se for urgente, ligue. Veja, você não gastou seu tempo lidando com essas demandas e já resolveu. Por quê? Porque já está sendo sincero mostrando para a pessoa. Né? E se for urgente, mesmo a pessoa vai ligar, você já deixou claro qual que é a orientação. Então, quando te ligarem, você sabe que é urgente. Se não, quando findar o prazo que você colocou, você vai pegar as demandas atrasadas do WhatsApp e vai cuidar delas. Né? Então, por exemplo, recentemente mesmo, eu saí para um retiro, fiquei 3 dias imersão lá no retiro da igreja. O que eu fiz? As principais pessoas que eu compartilho decisões mais importantes, eu informei todas elas. Ó, estarei num retiro de tal dia até tal dia. Por quê? Porque as pessoas sabiam que se me mandassem demandas nesse dia, eu não teria a mesma prontidão de responder como em outros períodos, mas eu informei elas. Porque se a gente não informa, as pessoas não têm obrigação de saber disso. Outra coisa no nosso repertório de dizer o não é utilizar o sim, mas com barganha. Isso pode ser utilizado no contexto que a gente falou de relações trabalhistas. Que lembra, a gente tem um nível hierárquico, tem um chefe, ele está pagando, né? Ou mesmo, né, a empresa está pagando e o líder daquele departamento está exigindo uma coisa que é obrigação mesmo ali do funcionário. Mas uma coisa que pode acontecer, às vezes o funcionário é um funcionário eficiente, né? Pode ser você ou pode ser um funcionário seu. Ele já entrega ali as atividades e de repente quem está na liderança não sabe exatamente todas as atividades que a pessoa faz nos bastidores. Né? Então, de repente, você chega com uma demanda nova, né? Então, eu vou colocar uma situação assim, como se eu fosse o funcionário. Chega o patrão lá e fala assim, olha, Lucas, eu preciso que você finalize esse contrato até amanhã. E detalhe, já estou envolvido em outras atividades importantes da empresa. Uma questão de marketing que vai ser lançado, um fechamento de um pedido grande, eu já estou envolvido com aquilo. E a pessoa trouxe mais, né? O chefe trouxe mais uma demanda que ele falou que é prioridade. Então, veja, eu tenho recurso, tempo e energia para fazer todos. Se eu identificar que eu não tenho, aí o que eu vou falar, por exemplo, patrão? É o sim, mas com barganha. Olha, sim, chefe, eu vou fazer esse contrato, mas é o seguinte, estou trabalhando também no programa de marketing, que a gente tem que dar resposta até sexta-feira, e fechando os pedidos e tal, de tal negócio. Para poder atender essa sua demanda e responder amanhã, eu vou ter que parar um desses 2 projetos. O que você quer que para, por enquanto? A ação de marketing ou o fechamento dos pedidos? Por quê? Porque a gente está trazendo para a liderança justamente o quê? Para ele definir o que é prioridade. Então veja, eu posso atender essa demanda. E aí talvez ele vai olhar e vai falar assim, opa, fechamento de pedido é importante e o marketing a gente tem um prazo. Não, ao invés de entregar amanhã, você pode entregar daqui 4 dias, pode ser? Então veja, se barganhou uma coisa para que seja honesta, porque a outra pessoa também às vezes não sabe que está pedindo uma pessoa que já está sobrecarregada. A gente não pode usar isso de desculpa para procrastinar. Né? Se a gente não está sendo eficiente, cabe a gente gerir melhor os recursos para ser eficiente. Mas quando a gente já está cumprindo os nossos papéis, né, gerenciando bem os nossos recursos e traz uma nova demanda que vai nos sobrecarregar, e quem está sobrecarregado trabalha mal, fica mais estressado, entrega menos, erra mais, não entrega com a mesma qualidade. Então tem que ser sincero falando, olha, estou envolvido em quais atividades? Qual que eu devo desescolher? Qual que eu não devo priorizar nesse momento? Então essa é uma outra coisa no repertório do não. Outra coisa para ter no repertório do não é responder com humor. Por quê? Ouvir um não é uma coisa agradável, a gente já falou sobre isso. Então quando você responde com uma pitada de humor junto, isso acaba quebrando um pouco o gelo e fica mais fácil responder. Então, por exemplo, vou dizer uma coisa que eu tive que dizer não esse ano. Né? Eu ano passado competi de kart, né, em 2, 3 competições,
de kart, e esse ano eu decidi que eu não competiria de kart. Por quê? Porque ele tomava algum tempo meu final de semana, dia de semana, que eu queria investir para passar tempo de qualidade com a minha família. Então, ano passado mesmo eu já havia combinado com minha esposa, olha, eu vou finalizar as competições que eu tenho esse ano, e ano que vem eu não irei competir para poder ficar em casa, tá? E o que aconteceu? Os amigos, né, do kart, todas as competições que a gente foi se conhecendo, mandaram mensagem, olha, Lucas, você quer competir, né, nesse campeonato? Você não quer vir como convidado, só correndo em determinada corrida? Aí como que eu respondi utilizando a questão do humor? Eu falei, olha, eu vou precisar ver com a minha esposa se eu tô com vontade de ir, né? Aí a pessoa já dá uma risada, né, quanto a isso. Aí na sequência eu justificava, falei assim, olha, eu infelizmente não vou porque eu realmente assumi um compromisso com a minha família que esse ano eu ia ficar. Quem sabe no ano que vem, se as coisas estiverem mais tranquilas, eu tiver menos demandas profissionais de outras coisas, talvez eu volte a competir. E foi o que eu fiz. Então veja, utilizar o humor, né, é você quebrar isso, né? Então assim, vou ver com a minha esposa se eu tô com vontade, né? Ou falar assim, não, nem que a vaca tussa eu vou fazer isso aí. Né? Tem coisa muito mais importante para fazer, sabe? Pensar em algumas coisas assim para que você tenha, né, no seu repertório, né? Então aquelas outras maneiras, tipo assim, ó, como é que fala assim? A pessoa convida pra ir no kart e fala assim, ó, nem me pagando eu iria, vou ir lá pra humilhar vocês, entendeu? Vou deixar vocês competirem entre vocês lá e fica tranquilo. Quem sabe vocês melhoram, ano que vem a gente se encontra. Então é um jeito também de responder com humor, né? Então veja que são scripts que a gente tem que ter meio que para poder responder rápido, a gente tem que ter eles meio que concatenados, né? Então uma coisa bacana, muitas vezes, dessas demandas é responder por mensagem. Por quê? Porque por mensagem a gente tem tempo de pensar e elaborar a melhor resposta. A mesma coisa da comunicação não violenta, que é o episódio 9. Se a gente vai lá, você vai estar pronto com esses scripts todos? Não, porque é um treinamento. Quanto mais eu treino, mais natural fica, mais rápido fica. No começo, se eu puder responder por mensagem, se der para responder por mensagem, fica mais fácil da gente conseguir dar uma resposta adequada, porque a gente tem tempo para pensar, treinar esses scripts e quem sabe depois a gente já consegue utilizar eles em conversação no dia a dia. Uma outra ferramenta para saber dizer não é dando não, mas tendo solução. Então eu vou falar de novo naquela questão do convite das aulas, né? Então a pessoa me convida para dar uma aula. Vou dar um exemplo que aconteceu mesmo. Uma empresa chegou para mim e falou assim, Lucas, a gente quer que você fale sobre determinado aparelho, que é um scanner intraoral. Você poderia falar sobre ele? Aí eu falei, olha, eu não utilizo tanto esse scanner, eu não me sinto seguro para falar sobre isso, porém, eu tenho um amigo, o Leonardo, que trabalha muito com esse scanner, ele é super competente, ele vai conseguir atender a demanda de vocês. Fico lisonjeado de vocês terem lembrado meu nome, espero que a gente possa tocar outros projetos futuramente. Então veja, eu neguei a demanda porque realmente tinha outras prioridades e realmente esse contexto que eu falei para vocês, eles trouxeram do equipamento que eu não utilizava tanto, né? Eu utilizava uma outra marca de equipamento, então não seria honesto também com as pessoas. Eu falei que eu ficaria desconfortável de falar de uma coisa que eu não utilizo tanto, mas eu não deixei a empresa em aberto. Por quê? Porque eu tenho uma relação com eles, né? A gente tem outras parcerias, né, que são boas. Então quando eu trago uma solução, eu tô resolvendo o problema da pessoa, porque muitas vezes quando a pessoa traz uma demanda pra gente, ela não está preocupada com a gente, lembra? Ela está preocupada com o que ela precisa. Então, se eu der a solução, eu estou atendendo aquela demanda. Tanto que, veja, eu indiquei uma pessoa que podia resolver isso de maneira adequada e me botei à disposição para futuras parcerias. Então, a pessoa vai me trazer uma outra oportunidade depois e, de novo, eu vou avaliar se para mim é válido ou não, se eu posso cumprir ou não, se eu topo ou não. Que é o que aconteceu. Com essa empresa eu ganhei uma credibilidade com eles, inclusive por esse posicionamento. Quando eu posso, eu posso. Quando eu falo que não, não tem como. Eu sempre tento ajudar, porque é uma parceria, né? É um ganha-ganha. Então, uma das coisas para ter no repertório do não é responder o não, mas dar uma solução. Então, vamos dar um outro exemplo aqui. A pessoa chega e fala assim, Lucas, preciso que você busque um pedido que chegou em tal lugar. E eu não posso, porque de repente eu não tenho tempo naquele momento. Eu falo assim, olha, eu não posso ir agora, estou cuidando de outra prioridade, mas está aqui a chave do carro, se você quiser ir lá. Tá vendo? A gente está dando uma solução, às vezes a pessoa só queria ter uma facilidade, né? Dando um exemplo hipotético. Então sempre pensando na solução, alguém trouxe uma coisa, a gente não pode, será que a gente pode ajudar a atender aquela demanda de uma outra maneira? Aí de repente a pessoa vai virar, nesse caso, vai falar assim, ah não, mas eu não quero seu carro. Então por que você não pede um Uber Flash para buscar encomenda? E daí a pessoa vai falar, pô, bacana, não tinha pensado nisso, vai lá e resolve, tá? Então veja que aqui a gente passou agora o repertório do não, então eu vou repassar o que é a nossa tarefa, tá? Então dizer não é um
treinamento. A gente precisa aprender a dizer um sim lento e um não rápido, tá? Então, como atividade, né? A gente precisa treinar, porque quem não se prepara é pego desprevenido e pode não ter a melhor reação. Então, a gente precisa se antecipar. Então, com base nas coisas que eu falei para vocês, de alguns insights, você deve criar, tá? Pensa em pelo menos 5 repertórios do não. Escreva um script para você e treine ele na frente do espelho. Então lembra lá, o não com solução, o não suave, fazer a pausa. Lucas, como é que eu treino a pausa se ela não tem um script? Imagina alguém te pedindo algum treino e você pensando. 1, 2, 3. Aí você fala, olha, eu vou precisar pensar melhor, vou precisar consultar tal pessoa para decidir. Olha, você pode me dar alguns minutos? Então, eu vou dar mais um exemplo aqui. Uma vez um paciente me ligou e tal, falou assim, olha, você me falou do tratamento e tal, eu queria fazer uma contraproposta da forma de pagamento para parcelar de tal forma, assim, assim, assado. Eu queria fechar o tratamento, obviamente, porque era um tratamento grande. O que eu fiz? Eu falei para o paciente, falei, olha, posso te retornar daqui 15 minutos? Eu vou só fazer alguns cálculos. Que é justamente esse do pós, né? Então desliguei o telefone, pensei com clareza, fiz anotações, vi o meu custo, vi a operação, vi como que funcionaria, liguei para ele, falei, olha, podemos fazer assim, mas com tal e tal detalhe. Pronto, fechamos o negócio. Então eu não respondi um sim imediato, né? Então veja, pense em scripts que você pode fazer, tá? E coloque eles em função. Como foi uma aula mais longa mesmo, né? Eu optei por dividir ela em 2 episódios. Então, uma parte fundamental e a outra parte é justamente das ferramentas. Espero que tenha feito sentido aí para você e vamos aprofundando aí nos nossos estudos. Então, pessoal, como eu sempre tento trazer também algum contexto, né? Que traga o nosso embasamento, né, do cristianismo e tal, da parte bíblica mesmo, né? De modelar Jesus Cristo. Então, tem alguns versículos aqui que falam sobre o dizer não. Né? Então, em Mateus 5,37, ele fala assim, ó. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. Então veja, justamente, que a gente ser sincero, honesto nas nossas relações, para que a gente não fale um sim somente da boca para fora, um sim falso, que a gente não esteja mentindo para o outro e para nós mesmos. Então veja que a Bíblia fala, seja o seu sim, sim, e um não, não, né? E a outra aqui, então, 2 Timóteo 1,7, pois Deus nos deu o Espírito. Não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então aqui a gente não pode se acovardar. Então quando a gente pensa que dizer não é uma coisa difícil, exige coragem, né? Mas a gente tem isso intrinsecamente na gente. A gente precisa ter coragem para treinar o não. Quanto mais coragem a gente tem, e coragem não é ausência de medo. Coragem é ir com medo mesmo. Ir com medo mesmo. Então, quanto mais a gente enfrenta essa dificuldade de dizer não, quanto mais a gente coloca em prática, mais tranquilo vai ficando, mais arsenal a gente vai tendo.